Se você imaginar que hoje vivemos em um mundo onde as coisas estão realmente acontecendo, as coisas incríveis que vimos em filmes estão acontecendo, e estamos vivendo em uma década de provavelmente as maiores inovações que já aconteceram, mas quando olhamos em volta, não ouvimos muitas vezes nada além de tristeza e destruição. Mas por que isso, afinal? É porque muitas vezes a mídia, como Crisis News Network, não está promovendo nada além de melancolia e desgraça. E você se pergunta por que eles fariam isso? É porque eles estão tirando vantagem de como os humanos evoluíram. Os humanos evoluíram vivendo nas savanas da África, sempre se preocupando com o que de negativo vai acontecer. Lembra do que aconteceu quando você estava morando nas selvas? É claro que não. Mas antigamente, como que isso funcionava? Se você não se preparava para as notícias e acontecimentos negativos que foram previstos, você era eliminado daquele grupo. Mas, se sua mente estava focada nas coisas positivas que poderiam acontecer, você nada mais nada menos do que fez a sua parte. Você já ouviu isso antes? Nosso cérebro está sintonizado para procurar notícias negativas. E é por isso que na mídia eles sabem que se sangra é notícia. E é por isso que você não ouve nada além, muitas vezes, de notícias negativas. Mas me deixe incentivar você por um momento, lembrando a você que o mundo será um lugar muito melhor amanhã do que jamais foi antes. Estamos vivendo na década mais inovadora, então me deixe dar algumas dicas das coisas que eu quero dizer com isso. Imagine que o sistema do corpo humano não tenha mudado por milhões de anos. E agora estamos prestes a eventos que poderão reescrever este sistema. Portanto, imagine milhões de anos atrás na linha da evolução, quando costumávamos encontrar comida de vez em quando. Nosso corpo evoluiu para armazenar mais gordura e por mais tempo. Agora imagine o que acontece com este tipo de sistema quando este ser passa a ter mais de uma refeição no mesmo dia. Este sistema, já programado e já adaptado, muitas vezes não conseguia entender que havia esse tipo de mudança. Por você ter tido um grande almoço pela manhã e ele não conhecer que você pode ter um jantar ainda maior à noite, armazena ainda a mesma quantidade de gordura e de comida. Agora imagine se você pudesse reescrever esse sistema, dizendo ao seu corpo para não se preocupar, pois apesar de você ter comido uma grande torta mais cedo, não significa que ele precisa guardar tanta gordura ou tanto alimento, pois mais tarde você vai se alimentar mais uma vez e então fornecer novas energias a esse sistema. E isso, na verdade, agora é possível. Na verdade, existem tecnologias de edição chamadas CRISPR ou CRISPR-Cas9, que são capazes de editar o nosso DNA e modificar realmente quem somos e como vivemos. Na verdade, existe uma tecnologia desta mesma linha ainda mais nova, chamada CRISPR-CPF1, que é um RNA de cadeia simples capaz de modificar os seus genes. Essas coisas fenomenais estão para acontecer, e à medida que aprendemos e descobrimos mais, também entendemos que nós não somos os nossos genes. Na verdade, 90% das células do nosso corpo são células bacterianas, e as bactérias intestinais são as bactérias do nosso intestino que na verdade controlam o que acontece com o nosso corpo e o que acontece com o nosso cérebro. Agora o nosso pensamento é outro, e estamos descobrindo que o que comemos é quem somos. Na verdade, a maioria das doenças neurais, seja Parkinson, Alzheimer ou pressão alta, todas elas vêm do desequilíbrio de suas microbactérias e do seu intestino. Então, quando sua mãe dizia para que você ouvisse seu instinto, ela foi absolutamente a melhor cientista que você já conheceu. O que eu quero dizer neste momento é que este desequilíbrio do microbioma que está acontecendo dentro de nós está matando todas as nossas bactérias, sejam elas boas ou más. E quando perdemos este equilíbrio das nossas bactérias, de fato mudamos a forma como pensamos. As doenças que estão sendo causadas são muitas vezes pelo uso de antibióticos, uso de alimentos processados, e quando usamos estes alimentos, nós mesmos estamos mudando os nossos cérebros. O ponto é, quando paramos para pensar sobre nós, temos muito orgulho de quem somos, mas fundamentalmente não passamos de hospedeiros de parasitas. E se não cuidarmos desses parasitas, infelizmente eles também não cuidarão de nós. É muito interessante pensar que sejam as bactérias intestinais que liberam a enzima que informa quando você está com fome ou cheio. Ele libera a enzima que faz você se sentir satisfeito, dizendo que você já pode parar de comer, e então, quando estão com fome ou sentindo a necessidade de comer novamente, liberam a enzima que informa o seu cérebro que aquela é a hora de comer. Pensando sobre isso, o que você pode fazer por você nesse momento?
Tudo isso para chegarmos no nosso ponto principal, que é falar sobre mentalidade. Fundamentalmente, as razões pelas quais as sociedades não estão mudando ou melhorando são duas. Se pudermos permitir que as sociedades sonhem alto, que as pessoas sonhem tão alto que outros pensem que estão loucas, teremos ganho então todas as apostas. A segunda coisa que você realmente precisa fazer é eliminar o medo do fracasso. Se você eliminar o medo do fracasso e der às pessoas o poder de sonhar, coisas incríveis podem acontecer. Então, como você faz isso? Nós, como humanos, fomos programados para pensar a partir da mentalidade de escassez. Imagine que brigamos pelas coisas que estão em abundância. Então, uma vez que você pode mudar sua mentalidade da escassez para a mentalidade da abundância, de repente você não percebe nada além do potencial que tem, em vez das coisas que não podem ser feitas. Então pense nisso. Pelo que, afinal, brigamos? Lutamos por terra, lutamos por água, lutamos por comida. Agora, apenas pense por um segundo. Quando olharmos apenas para o nosso sistema solar e olharmos para baixo, a Terra não é nada além de um ponto azul pálido. Um pequeno ponto que ninguém pode ver, e lutamos por esse espaço. E se ir para qualquer planeta fosse tão fácil quanto ir para daqui a Nova York? Ainda há escassez de terras? A resposta é não. Na verdade, estamos descobrindo que a água é tão abundante em todo o sistema solar. Tem muita água. Então, qual é a mentalidade da escassez? Quando pensamos que estamos confinados a viver neste ponto azul. Uma vez que, neste contexto, você consegue perceber que poderíamos estar vivendo em qualquer outro lugar, a mentalidade de escassez e medo dá lugar a uma mentalidade de abundância. Na verdade, muitas vezes a nossa mentalidade ela é simplesmente controlada porque não conseguimos pensar além do atual. Não podemos pensar no que é possível. Cada coisa que pensamos ser escassa pode ser criada em abundância. Então imagine que vivemos em um planeta que é banhado em energia 10.000 vezes a energia apenas do Sol que consumimos. E se pudermos colher essa energia de forma eficiente? E isso está começando a acontecer. Este é um problema que não é diferente dos primeiros dias em que nosso planeta estava cheio de comida, mas com poucos meios de coletar ou de alcançar isso. Você sabia que o topo do monumento Washington ele é feito de alumínio? Não é de platina, nem de ouro, nem de prata. Na verdade é de alumínio, porque na época quando foi construído, este material era o mais raro e o mais difícil de ser coletado. Era tão difícil extrair alumínio naquela época, até que surgiu a tecnologia chamada eletrólise. A eletrólise tornou muito mais fácil retirar e coletar o alumínio de sua fonte. Agora, imagine se conseguirmos converter a energia solar de forma eficiente. Teremos mais energia do que precisamos. E uma vez que você tenha mais energia, você pode vendê-la, pode ter água em abundância também. Na verdade, trata-se de pensar em qual problema você está resolvendo e se está resolvendo o problema central ou não. Muitos de nós nos preocupamos com o meio ambiente e muitos de nós nos preocupamos com a água potável. Agora imagine você perceber que metade da água doce é usada para a agricultura. E se você pudesse mudar a agricultura para usar aeroponia ou aquaponia e usar muito menos água? Então toda essa água se torna essencialmente disponível para os seres humanos. Mas imagine se você der um passo adiante e vir que metade da agricultura é realmente usada para alimentar o gado. E se você pudesse, ao invés de criar gado, usar uma célula-tronco de uma vaca e convertê-la apenas no tecido muscular que comemos? Agora você tem uma biofábrica sintética que só produz carne bovina e não precisa mais criar gado. Agora de repente você percebe que o problema da água doce se torna um problema de biologia sintética. Esse tipo de mentalidade é o que permite que você crie abundância de tudo. E agora você tem muita água doce para os seres humanos e muita agricultura para os seres humanos. Então trata-se de como você pensa sobre o problema, como empreender e como esse problema vai ser resolvido. Pense na saúde. Como você fornece uma abundância de assistência médica acessível simplesmente olhando para as tecnologias que crescem exponencialmente hoje? Os poderosos sensores não estão apenas ficando mais baratos, eles estão ficando menores. E além disso, outra tecnologia exponencial está chegando, a abundância de comunicação e conexões. Ao colocá-los juntos, você poderá usar os sensores simples que são muito baratos em todo o mundo para diagnosticar doenças melhor do que um médico. Então imagine em um vilarejo uma garota se tornar uma médica simplesmente porque ela tem acesso a estes aparelhos que custam quase nada, e ela ser capaz de diagnosticar todas as doenças melhor do que um médico credenciado que não tem acesso a esse vilarejo.
e assim fornecer cuidados de saúde em abundância àquele povo. E aí você olha para o nosso sistema educacional hoje, tão falido, não é? Mas e se eu dissesse que nosso sistema educacional realmente não está quebrado? Ele está fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. Nossas necessidades mudaram, nosso sistema educacional tornou-se obsoleto. Não está quebrado. É como ir até o seu avô, que está usando o antigo telefone flip dele da Nokia e dizer: seu telefone está quebrado. Mas o seu avô dizer: na verdade não, ele está fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. Eu pressiono o botão, disco e funciona. Claro que ele não joga Angry Birds nesse celular, mas, afinal de contas, não é para isso que ele foi projetado no primeiro lugar. Então, o nosso sistema educacional é projetado para a sociedade industrial, onde você pode aprender certas habilidades e usá-las pelo resto da sua vida. Mas adivinha o que está acontecendo nas tecnologias que crescem exponencialmente? Cada habilidade que você aprende torna-se obsoleta a cada 5 a 10 anos. E quando a habilidade se torna obsoleta, o que você deve ensinar? Você ensina a aprender. Você então ensina como resolver um problema. Como você aplica a abordagem interdisciplinar para resolver um determinado problema? Isso significa que quando você está em uma aula hoje e lhe dizem para resolver um problema e você começa a trabalhar com os seus colegas para obter a resposta certa, eles chamam isso de trapaça. No mundo real, isso se chama colaboração. Mas também nos dizem que este é o sistema educacional. Existe uma pergunta e uma resposta certa. Se você acha que há 2 respostas certas, você está errado. Há sempre uma resposta certa. E sabemos que no mundo real sempre há mais de uma maneira de fazer as coisas. Então, somos ensinados a pensar de uma forma que mata a criatividade. E se você tivesse dito aos nossos alunos que há mais de uma maneira de fazer as coisas e trabalhar juntos para resolver o problema, e você não está aprendendo as disciplinas individualmente, mas está aplicando a abordagem interdisciplinar para resolver um problema específico. É assim que você cria a abundância de educação. E eu posso continuar com vários exemplos de como você pode criar abundância de comida, abundância de energia, mas o ponto principal é que você tem que ter uma mentalidade que diz que nada é impossível. Quando você começa, qualquer um de nós, a pensar que algo é impossível, sabe o que acontece? Isso torna-se impossível para você, mas para mais ninguém. Agora, ao final desse vídeo, se pudéssemos pedir para que você fizesse apenas uma promessa, você faria? Se você topa este desafio, fale para si mesmo, que você vai sonhar tão alto que as pessoas vão pensar que você é louco. Nunca terá medo de falhar. Nunca vai pensar que algo é impossível, porque afinal de contas ela se tornará impossível apenas para você. Tenha uma mentalidade de abundância e nunca pense na escassez.